Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Rodney, sou professor do Centro Universitário SESMAC. Estamos aqui hoje, eu e minha equipe, para tratar de um assunto de extrema relevância. Nós vamos tratar desse assunto dentro de um projeto de extensão conhecido como Educação em Ação. A Universidade vai à escola. É um projeto de extensão muito grande que está sendo desenvolvido em várias escolas dentro do estado de Alagoas. Para lembrar para vocês, pessoal, que esse projeto é coordenado pela professora Aldenir Feitosa dos Santos. E aqui dentro desse nosso encontro, nós vamos tratar de uma temática dentro do eixo ambiental. A nossa preocupação maior quando nós trouxemos esse trabalho para a escola foi agregar aos cursos que já estão sendo desenvolvidos, ao longo desse ano, as aulas que vocês já tiveram, a toda a temática que vocês têm conseguido observar dentro de ciências e até mesmo dentro da área da biologia, que os professores de ciência tratam com vocês. Então, professores e estudantes, nós agradecemos todos vocês por essa parceria, por estarem aqui conosco e prestigiar todo esse material que foi preparado. Foi preparado por estudantes, As duas estudantes que me acompanham na equipe são a estudante Tamires, que é do curso de Medicina do Centro Universitário SESMAC, e a estudante Thaís, que é do curso de Ciências Biológicas da UNEAL de Arapiraca. Dentro da temática que nós vamos trabalhar, pessoal, nós vamos falar um pouquinho da teníase e da cisticercose, Problema de saúde pública, problema de parasitose, problema muito atual. Lembrar vocês, pessoal, que grande parte do que tem acontecido com contaminação por parasitos é graças à falta de saneamento básico, falta de infraestrutura de alguns municípios. E nós, como agentes dentro de todo esse processo formativo, estamos aqui hoje para passar para vocês algumas informações que são de extrema relevância. Nossas alunas, nossas estudantes, elas vão tratar de uma maneira muito bacana com vocês de tudo que vai ser desenvolvido. Mas cabe a mim, professor orientador, também fazer algumas observações. Eu gostaria de deixar para vocês, pessoal, que esse problema de saneamento básico, problema de algumas prefeituras ainda do nosso país, ele é um problema muito grave. Nós sabemos que grande parte da água de beber que é contaminada e alimentos que são contaminados, eles são contaminados por água que vieram de esgoto clandestino ou redes de esgoto que não são adequadas.
levando então essa contaminação aos corpos d'água ou até mesmo ao alimento que nós vamos consumir. Dentro da temática, as estudantes vão tratar da teníase, vão tratar da cisticercose. A estudante Thaís vai falar para vocês sobre dois parasitos de extrema importância, Taenia saginata e Taenia solium, tá? Conhecida vulgarmente como solitária. A Tamires preparou um material excelente sobre cisticercose e teníase, tá? Ou teníase e cisticercose. Tamires trouxe para a gente algumas informações que alguns médicos vão relatar no momento que estiverem fazendo o estudo do caso de alguns pacientes que apresentam essas parasitoses. Eu espero que todos vocês gostem do trabalho de nossos estudantes e que esse trabalho seja um trabalho muito relevante para vocês, estudantes, e para os professores que estão acompanhando. Lembrem-se, não é apenas pela questão do coronavírus que nós temos que lavar nossas mãos antes de nos alimentar, tomar água filtrada, fervida, quando não temos possibilidade de filtrar, e lavar muito bem alimentos, principalmente frutas e verduras, antes de serem consumidas, pois esses alimentos, eles podem trazer com eles ovos de parasitos. Lembrar também para vocês que no momento de consumir carne bovina, carne de boi, carne suína, carne de porcos, vocês devem ter muito cuidado com o cozimento para não comerem carne crua ou mal cozida, pois isso pode representar um grande risco para a saúde de vocês. Então, vocês vão ver com todos os detalhes tudo que nossos estudantes trouxeram para vocês. Basta a mim, professor, agradecer a direção da escola, agradecer ao professor Claudemírio que nos recebeu e agradecer todos da coordenação, direção, que nos auxiliaram nesse trabalho. Vamos agora assistir ao material que nossos estudantes prepararam para vocês. Eu agradeço muito em nome do Centro Universitário SESMAC, em nome da nossa coordenadora geral, professora Aldeni Feitosa dos Santos, coordenadora do projeto de extensão, e a todos aqueles que se empenharam para que isso fosse possível. Então, espero que aproveitem bem nossa palestra e após a palestra nós teremos a abertura para questionamentos dos professores e dos estudantes. Agradecemos muito vocês que estiveram aqui conosco e vamos para a nossa ação, galera! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís e sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas, campus Arapiraca, e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um assunto muito legal, muito interessante, contudo também de extrema relevância, que é a teníase, também conhecida como solitária, certo? Bom, a teníase é uma verminose causada por um verme plateuminto da classe Cestoda, que no caso é a Taenia. E esse verme ele irá apresentar o seu corpo em formato de fita. Aqui no Brasil, existem duas espécies de tênias que causam a teníase. Uma é a Taenia solium e a outra é a Taenia saginata. Elas são bem parecidas, tanto em relação à sua morfologia, quanto em relação ao seu ciclo biológico. Entretanto, elas irão apresentar algumas especificidades que é justamente o que vai diferenciar uma da outra, certo? Bom, iniciando essa conversa, vamos falar um pouco sobre como é constituído o corpo da Taenia, de quais partes esse corpo ele é formado, certo? Bom, o corpo da Taenia ele irá apresentar uma cabeça, também chamada de escólix, e essa cabeça ela irá apresentar algumas ventosas, que são justamente essas ventosas que serão utilizadas para que o verme se fixe no intestino do seu hospedeiro. Abaixo dessa cabeça, desse escólix, há uma espécie de pescoço que damos o nome de colo,
E abaixo desse colo, a parte maior do corpo da tênia, que a gente chama de estróbilo, certo? Que é uma porção formada por diversos pedacinhos, que damos o nome de proglótides ou proglótides, e são justamente as proglótides que serão eliminados nas fezes, que vamos ver melhor quando formos falar sobre o ciclo biológico. E essas proglótides eliminadas, elas irão conter os ovos, ok? Tá, professora, mas qual é então a diferença entre a tênia sólio e a tênia saginata? A diferença, gente, morfologicamente, é que a tênia sólio, em cima do seu escólix, irá apresentar uma espécie de coroa, tá? Uma coroa de espinhos, uma coroa de ganchos, que irão auxiliá-la ainda mais a se fixar no intestino do seu hospedeiro, enquanto a tênia saginata não possui essa coroa, tá? Então, recapitulando, a tênia sólio, ela apresenta em cima do seu escólix uma coroa de ganchos, enquanto a tênia saginata não apresenta, certo? Tá, professora, mas como será então que eu adquiro essa tênia, né? Como será que acontece? Será que eu vou dormir bom e acordo com a tênia? Ela surge do nada dentro de mim? Como é que acontece? Me explique aí essa história. Bom, gente, para a gente entender como é que se adquire a tênia, a gente precisa ver como ocorre o ciclo biológico da teníase, ok? Mas antes de vermos como ocorre o ciclo biológico da teníase, temos que ter na cabeça que ele está intimamente ligado à questão do saneamento básico. O professor Rodinei, né, falou um pouquinho com a gente inicialmente sobre a importância do saneamento básico, não foi? Pois bem, então esteja com essa ideiazinha aí na cabeça de vocês, tá? Que o ciclo da teníase está intimamente ligado com a questão do saneamento básico. O ciclo da teníase, ele se inicia quando o quê? Quando o hospedeiro intermediário, ele irá consumir alimentos contaminados com ovos da tênia que foram eliminados de forma inadequada por um indivíduo infectado, tá? E o hospedeiro definitivo acaba consumindo esse hospedeiro intermediário e colocando e reiniciando esse ciclo. Tá, professora, me explica aí esse negócio aqui que eu não entendi bem não como é que funciona esse negócio. Gente, aqui nessa historinha existem dois tipos de hospedeiro, tá? A tênia, ela irá possuir dois tipos de hospedeiro. Um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Tá, professora, mas qual é a diferença de um e de outro? O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro no qual o verme ele irá sofrer um processo de maturação, enquanto o hospedeiro definitivo é o verme no qual o hospedeiro no qual o verme ele irá se tornar adulto, irá se reproduzir, beleza? No caso da tênia sólio, o seu hospedeiro intermediário é o suíno. Professora, todo tipo de suíno? Não. Os suínos domésticos, que são justamente esses porcos que a gente consome no nosso dia a dia, tá? Esse aí que faz o bacon, faz o torresmo, tá? São esses daí. Enquanto a tênia saginata, ela terá como hospedeiro intermediário os bovinos, que no caso são os bois e as vacas. Contudo, tanto a tênia sólio quanto a tênia saginata, ela irá possuir o mesmo hospedeiro definitivo, que no caso é o ser humano, certo? Tá, professora, mas então como é que ocorre esse ciclo biológico na prática? Vamos fazer de conta, vamos imaginar uma historinha aqui, certo? Vamos imaginar que a professora, ela tem uma tênia, tá? Eu tenho uma tênia, eu não tomei remédio, eu não fiz nada. Eu tenho uma tênia e eu vivo tranquilamente com ela. Aí, um certo dia, a professora estava num bosque colhendo umas frutinhas, quando ela pensa que não, o que aconteceu? Uma danada de uma dor de barriga. E agora, né? A professora não estava com o banheiro próximo. E agora? Como é que a professora vai se livrar dessa saia justa? Aí a professora, observando aquele local, né? Ela percebe que tem o quê? Tem uma moitinha ali. Então ela logo pensa, epa,
Essa moitinha vai ter que me ajudar aqui a me livrar aqui dessa situação, né? Então ela vai lá, escondidinha lá e faz as necessidades dela ali naquele local, certo? Só que a professora, infectada com a tênia, ela irá fazer o quê? Ela irá depositar naquelas fezes ali as proglótides contendo os ovos, certo? E aquele ambiente ali ficará contaminado. Aí a professora vai, né? Levanta, se limpa ali com uma folhinha, porque também não tem papel, e vai embora, certo? Bom, gente, aí vamos fazer de conta que mais tarde ou dias depois acaba chovendo ali naquele local. Então, o que ocorre? A chuva acaba levando aqueles ovos ali para outro local, certo? E vamos supor que perto daquele bosque, onde a professora fez aquele negocinho ali, existe uma criação de animais, tá? Uma criação de porcos, uma criação de bovinos. Então, o que acontece? Essa chuva, ela irá levar esses ovos que serão depositados no capim, certo? Naquele pasto ali. Aí o boi vai lá e come aquele capim contaminado com aqueles ovos. O que irá acontecer? Esses ovos, quando chegarem no intestino do boi, certo? Eles irão eclodir e as larvas que sairão de lá daquele ovo irá perfurar o intestino desse animal, certo? Irá se alojar no músculo. O músculo nada mais é do que aquilo que chamamos de carne. Então, quando a gente diz, olha, estou comendo carne, a gente está fazendo o quê? Consumindo o músculo daquele animal, certo? Bom, então, só que aí, né, esse animal, ele é abatido, tá? Ele é abatido e quem é que vai comer esse animal agora? O ser humano, certo? Ah, professora, mas tem como eu saber se uma vaca, se um porco, eles consumiram ovos de tênia? Tem como eu saber? Me explica aí esse negócio. Tem sim, gente, tá? É muito comum, dependendo da procedência dessa carne, encontrarmos, quando a gente vai cortar, né, a carne, encontrarmos bolinhas brancas, que são espécies de cistos, chamadas também de cisticercos. Essas bolinhas brancas são justamente as larvas da tênia. Então, é comumente chamada essas bolinhas brancas de canjiquinha. Então, quando dizem, olha, essa carne aqui está com canjiquinha. Pois bem, essa canjiquinha na carne nada mais é do que cisticercos de tênia, certo? Então, o que vai acontecer? Esse hospedeiro definitivo, que no caso é o ser humano, irá consumir essa carne contaminada com cisticercos, certo? E quando esses cisticercos, eles chegam no intestino do ser humano, essas larvas, elas irão se tornarem adultas, irão se reproduzir, certo? E esse ciclo, ele será iniciado novamente. Tá, professora, mas você falou que o ciclo biológico da teníase está intimamente ligado com a questão do saneamento básico. Mas como é? Como é que acontece aí essa ligação aí? Gente, se a professora tivesse, mesmo infectada, tivesse feito as suas necessidades em local apropriado, tá? Lá no banheirinho, esses dejetos tivessem sido tratados de maneira adequada, esse ciclo ele não teria ido para frente, mesmo a professora estando infectada, entenderam? Tá, professora, mas aqui na minha região não tem saneamento básico. Como é que eu faço então para não adquirir a teníase? Uma outra ação, gente, que a gente pode fazer para que não adquiramos a teníase é justamente tomar cuidado com a carne que consumimos, certo? Que cuidado seria esse? Observar de onde vem essa carne, certo? Como os animais eles são mantidos, em quais condições higiênico-sanitárias esses animais são mantidos, certo? Tudo isso. Ah, professora, mas aqui também onde eu moro, além de não ter saneamento básico, os animais também eles são criados de todo jeito, né? São criados assim, em qualquer canto. Como é que eu faço, então, para não adquirir a teníase? Porque eu tenho que consumir a carne, né? A gente não vai deixar de consumir a carne. Então, meninos, uma outra ação que pode ser realizada para evitar que se adquira a teníase é justamente cozinhar bem essa carne, certo? Passar bem essa carne. Por quê? Porque o calor ele vai fazer com que esses cisticercos eles morram,
tá? E assim o ciclo ele não irá para frente, certinho? Entenderam bem essa ideia? Olhe quanta coisa legal a gente viu hoje, não foi? Mas acham que param por aí? Não, não, não. A teníase, ela é ocasionada tanto pela tênia sólio quanto pela tênia saginata, não foi? Não foi isso que a gente viu? Entretanto, a dona tênia sólio, além de ocasionar a teníase, ela também ocasiona uma outra verminose mais grave ainda do que a teníase. E quem vai falar sobre ela agora é a Tamires. Com você, Tamires. Oi, pessoal. Meu nome é Tamires Bastos, eu sou estudante do 5º período do curso de Medicina do Centro Universitário SESMAC e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre cisticercose e neurocisticercose. A Thaís, ela conversou com vocês já sobre teníase. Ela disse que existem tipos específicos de teníase, como por exemplo a tênia sólio e a tênia saginata. A tênia sólio, que possui como hospedeiro intermediário o porquinho, e a tênia saginata, que possui como hospedeiro intermediário a vaca. A cisticercose é uma doença que é gerada quando, por exemplo, o indivíduo ele consome um ovo acidentalmente por conta de água contaminada, frutas e legumes contaminados em que ele não fez a higienização adequada, ele não lavou essa fruta e verdura. Então, ele consome um ovo da minha tênia sólio. Esse ovo, ele vai passar pelos órgãos do nosso sistema digestivo até chegar no nosso intestino. No nosso intestino, esse ovo vai romper e liberar uma larvinha. O nome dessa larvinha é cisticerco, certo? Essa larvinha vai ficar no intestino e ela vai acabar passando do intestino para a nossa corrente sanguínea, por modos que eu vou explicar para vocês posteriormente, quando eu for falar um pouquinho sobre o ciclo da cisticercose, certo? Então, ela passa do intestino para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, essa larva ela vai viajar pelo nosso corpo, vai para vários locais do nosso corpo. E ela vai se fixar em algumas regiões específicas, como, por exemplo, olho, cérebro, músculo, pele, tecido subcutâneo e alguns órgãos específicos, como por exemplo coração, tá bom? Quando essa larvinha ela se fixa nesses locais, a gente tem a cisticercose, que é a doença que eu estou explicando agora para vocês, certo? Então vamos agora detalhar o ciclo da cisticercose. Como eu falei para vocês, ela é uma doença gerada quando o indivíduo consome acidentalmente um ovo da minha tênia sólio. A Thaís explicou para vocês o ciclo da teníase e ela disse que tanto o homem contaminado com tênia, quanto o hospedeiro intermediário dele, que no caso da tênia sólio é o porquinho, eles podem defecar em uma determinada região, em um determinado local, e isso pode gerar contaminação daquela região. E sem querer, algum outro indivíduo pode vir e consumir um alimento contaminado com aquele fator. No caso da cisticercose, o indivíduo ele vai consumir o ovo da minha tênia sólio. Quando ele acidentalmente esse ovo ele vai passar pelos órgãos do nosso sistema digestório até chegar no intestino. No intestino, esse ovo se rompe por causa das ações dos meus sucos intestinais, que são sucos que a gente tem naturalmente no nosso organismo, que tem a função de degradar determinados alimentos. Então, a gente tem um rompimento dessa casquinha. Quando tem um rompimento dessa casca, a gente vai liberar a larva, que é chamada de cisticerco. Essa larva, ela vai sofrer com aquele suco intestinal, ela não vai gostar, ela vai ficar incomodada com o suco intestinal. Então, ela vai se acoplar na parede do intestino daquele indivíduo. Quando ela se acopla, ela tenta romper a parede intestinal do hospedeiro que ela se instalou. Então, quando ela tenta romper, ela tem umas garrinhas, ela se fixa com essas garrinhas na parede intestinal e ela joga uma secreção que vai corroer essa parede, até formar um buraquinho. Quando forma um buraquinho, ela consegue passar pela parede intestinal e chegar em algum vaso sanguíneo.
Quando ela chega no vaso sanguíneo, como eu falei para vocês, ela vai viajar pelo nosso corpo, ela pode ir para vários locais do nosso corpo. Mas ela vai para alguns locais com mais frequência, que eu já citei para vocês. Então, bora supor que essa minha larvinha específica, ela viajou e se fixou no meu olho. Quando ela tem um processo de fixação, o meu indivíduo ele não vai sentir sintoma nenhum inicialmente. Ela vai passar por um processo de desenvolvimento, ela vai morrer, essa larvinha vai morrer e vai passar por processos. O último processo de desenvolvimento é um nome um pouquinho difícil, mas eu vou falar para vocês e vou explicar mais ou menos do que se trata. O último processo é a formação de um nódulo de calcificação. O que seria isso? Quando essa larvinha se fixou naquela região, no meu olho, meu corpo vai perceber que tem alguma coisa errada. Eita, tem alguma coisa de fora aqui fixado no meu olho e eu não sei o que é. Então ele vai mandar células de defesa para tentar destruir essa larvinha. E muitas vezes ele não vai conseguir gerar a destruição dessa larva. E por causa disso, ele vai tentar isolar essa larva. Ele vai pegar cálcio e vai cobrir essa larva de cálcio, formando uma espécie de pedrinha, certo? Essa pedrinha, dependendo do local que ela está, com o tempo ela pode gerar problemas no indivíduo, que vai demonstrar alguns sinais e sintomas específicos da região em que aquela larvinha se instalou. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei para vocês, eu disse que essa larva ela se fixou no olho. Então, se ela se fixou no olho, o meu indivíduo ele pode ter cegueira, perder completamente a visão, ou então perder parcialmente a visão. Ele pode ver as coisas um pouquinho embaçada, certo? Mas ainda continuar enxergando. Se a larva se acoplou no meu cérebro, por exemplo, dependendo da região do meu cérebro, a gente vai ter problemas específicos também. Mas, de um modo geral, a gente vai ter alguns sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, aumento de líquido na região da cabeça, aumento da pressão, certo? Nessa região. Algumas doenças específicas que eu não vou citar para vocês também podem ser geradas. E também o indivíduo ele pode ficar um pouco desorientado, certo? Porque atingiu o meu cérebro. Se essa larvinha ela se fixar na pele, por exemplo, a gente sabe que a pele é um órgão superficial, né? Então, se ele é mais superficial, a gente pode gerar um inchaço em que a gente pode sentir esse nódulo calcificado, certo? Se, por exemplo, a larva se fixar no músculo, a gente pode sentir dor muscular, cãibra, diminuição do movimento dessa musculatura. Se ela se fixar em órgãos específicos, como por exemplo no coração, não é tão comum ela se fixar em órgãos, mas se ela se fixar, a gente também vai ter sinais e sintomas específicos, como por exemplo, se fixou no coração, então a gente pode sentir uma certa palpitação, que seria tipo aquela batedeira forte que a gente sente no coração, sabe? Então vai depender muito da onde essa larva se fixar. Uma coisa que vocês têm que entender sobre a cisticercose e sobre a teníase também é que o indivíduo ele pode ter as doenças separadamente, tipo, um indivíduo possui teníase e o outro cisticercose, ou então possui os dois. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da relação parasita-hospedeiro, certo? E também do processo de contaminação desse indivíduo. Existem dois processos de contaminação. A autoinfecção, em que o indivíduo se contamina, se autocontamina, auto, de próprio, quando a gente está se referindo ao próprio indivíduo. E a heteroinfecção. Eu vou especificar agora para vocês a diferença entre esses dois tipos de infecção, certo? A autoinfecção, o indivíduo ele tem teníase, tem a tênia sóleo no organismo. Ele vai ao banheiro, faz as necessidades dele e esquece de lavar a mão, por exemplo. Depois ele chega e coloca essa mão na boca. E na mão dele, como ele não lavou as mãos, tinha ovos da tênia sóleo, que ele possuía já. Quando ele botou a mão na boca,
ele sem querer ingeriu ovos da minha tênia sóleo, que gerou todo esse ciclo que eu já expliquei para vocês e posteriormente gerou uma cisticercose. Então, esse indivíduo, ele pode ter tênia e pode ter cisticercose. Agora, bora supor um indivíduo que não tinha tênia. Simplesmente outra pessoa foi fazer as suas necessidades, ficou com vontade de fazer suas necessidades e sem querer não tinha saneamento básico naquela região, não tinha um processo de saneamento básico adequado, não tinha esgoto adequado, o esgoto ficava a céu aberto e toda aquela região foi contaminada com ovos da minha tênia sóleo. E sem querer, bora supor, tinha, como é que eu posso dizer, uma plantação de tomates próximo daquela região. E sem querer esse tomate ficou com ovinhos de tênia sóleo. E o meu paciente, o indivíduo que pegou a cisticercose, ele não lavou aquela estrutura e consumiu aquele tomate. Quando ele consome aquele tomate e consome ovo que tem início todo aquele ciclo que eu já falei para vocês, ele pode ter cisticercose. Mas como ele pegou esse ovo do meio, por meio da contaminação de outro indivíduo que tinha teníase, então não foi um processo de autoinfecção. É um processo que é mais comum chamado heteroinfecção, em que o indivíduo, sem querer, é contaminado por ovos da tênia sóleo por causa do consumo de água contaminada, frutas contaminadas, pelos ovos da tênia que estava acoplada a outra pessoa, certo? Certo, Tamires. Você falou sobre cisticercose, mas o que é neurocisticercose? Neuro, a gente sabe que tem a ver ali com a região do cérebro, né? Com a região do nosso sistema nervoso central, que seria as estruturas que estão na nossa cabeça e a nossa medula espinhal. Então, na neurocisticercose, a minha larvinha, quando ela vai para a minha corrente sanguínea, ela vai se acoplar em alguma dessas estruturas que fazem parte do meu sistema nervoso central, como, por exemplo, meu cérebro, meu cerebelo, minha medula espinhal e algumas outras estruturas que vocês vão aprender mais detalhadozinho em biologia depois, certo? Então, quando ele se acopla nessa região, a gente tem a formação da neurocisticercose. A neurocisticercose, ela vai variar de acordo com os sintomas, de acordo com o local que essa larva se acoplou. Do mesmo jeito que eu falei para vocês, como se ela tivesse se acoplado em outras regiões. Então, a gente tem a formação dessa doença quando a larva se fixa em algumas estruturas do meu sistema nervoso central. Uma coisa que é muito importante eu falar para vocês é que o grau de gravidade dessa doença vai depender muito da contaminação pela minha tênia sóleo, da idade do meu paciente, se esse paciente ele já possuía outro tipo de doença que fez o sistema imunológico dele ficar um pouco mais fraco. Então, todos esses fatores vai determinar como aqueles sintomas vão se expressar. Tá bem? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês sobre cisticercose e neurocisticercose. O professor Rodinei vai falar um pouco com vocês agora. Eu espero que tenha ajudado vocês sobre esse conteúdo, pelo menos um pouquinho. E qualquer coisa, eu estou à disposição e até a próxima. Tchau. Muito bem, estudantes, Tamires e Thaíse, muito obrigado pela palestra. Agradecer a todos vocês que puderam participar da nossa palestra, agradecer aos professores, né, a direção novamente, coordenação, direção da Escola Estadual Correia Tirara e seus anexos, a diretora-geral, professora Ana Maria Paula dos Santos, a diretora adjunta Isaira Maria Pereira, coordenadores, né, a professora Ana de Castro Melo Dantas e professor Jaziel Martins dos Santos, e um agradecimento especial aí ao nosso querido amigo, professor Claudemiro Pereira de Andrade, que nos auxiliou bastante nessa trajetória até aqui esse momento. Então, pessoal, nós agora estamos abertos para
receber de vocês qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento que vocês queiram fazer sobre o assunto que foi tratado com vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos agora para o nosso ao vivo para os questionamentos.